E, na prática, o que a gente é? A gente é uma plataforma de licitações. A gente aproxima a iniciativa privada das necessidades de compras dos órgãos públicos da esfera federal. Essa é o conceito do que a gente quis fazer. E a gente já nasceu lá em 2016 andando. Foi um facilitador, né? A gente conseguiu uma conversão bem alta desse pessoal que a gente pediu para cancelar contrato. Tá? Dos quase 200, 143 toparam virar com a gente em D0, que a gente começou a operar no dia 13 de junho de 2016. Cá entre nós, uma segunda-feira, depois de um domingo, que era Dia dos Namorados, que eu não vou esquecer nunca também pelo mesmo motivo, né? Porque a esposa estava indignada comigo que, para piorar a situação, eu também não passei essa data com ela. Tudo bem, faz parte da coisa. Isso nos permitiu hoje, tá, de 2016 para cá, construir isso que vocês estão vendo aqui. São mais de 3 mil municípios que compram conosco, são praticamente 60% dos municípios brasileiros, tá? E num marketplace que já impacta 400 mil CNPJs, tá? Num volume de transação bem bacana. A gente está girando hoje em torno de 390 milhões de reais todos os dias de negócio, distribuídos em pouco mais de 9 mil oportunidades únicas de negócio. Se você faz a conta de um pelo outro, é um ticket médio de pouco mais de 50 mil reais só. Que é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de todos vocês que... Para quem já está querendo vender para governo, provavelmente essas pessoas já entenderam isso. Mas para quem nunca pensou nisso, vender para governo não quer dizer participar de negócio bilionário. Você tem negócio bilionário no governo federal? Tem. Tem negócio bilionário nos governos estaduais? Tem também. Tem negócio bilionário em algum município? Em alguns poucos, São Paulo, Porto Alegre, esse tipo de coisa, corre o risco de você, dentro do ano, chegar dentro dessa casa desse volume financeiro. Mas a gente tem um volume enorme de municípios no Brasil, pessoal. E são esses caras que estão subatendidos num monte de coisa, não só em compras públicas. Esse é o mercado potencial. Quando você vê o processo, o que você tem é que, literalmente, você tem um montão de operação possível pulverizada. Em vez de você ter 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 grandes clientes, você vai conseguir jogar esse número de clientes na casa das dezenas, se não centenas, tá? E você vai ter até, inclusive, uma diluição do seu risco, que é muito bacana de ser observado. E quem quer participar do processo de compra pública, pessoal, PIB brasileiro é um troço bem expressivo. Compra pública quer dizer algo em torno entre 9% e 12% do PIB. Sabe quantas empresas fecharam negócios com algum ente brasileiro no ano passado? A estimativa é em torno de 330 mil empresas que conseguiram fechar negócio no passado. São mais de 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil, pessoal. É um negócio, proporcionalmente falando, de menor concorrência do país vender para o governo. Leonardo, te interrompendo novamente, de novo, você falou outra verdade. Já teve que a pessoa falar assim, cara, mas imagina, isso é uma loucura, né? Trocentas milhões de empresas ali no portal vendendo para o governo. Cara, já teve 2 vezes, 2 pregões que eu participei, que só estava eu na sala, e o outro, só tinha a minha empresa e mais uma. E um valor bem razoável, entende? Isso é muito interessante. Tá? E o legal é que, uma vez que abre a licitação, né, o pregão eletrônico, o pregoeiro tem que seguir adiante. Não tem como ele não pode falar, só tem um fornecedor, não vou poder mais tocar o pregão eletrônico. Continua, normal, entendeu? Isso é muito interessante. Ali, na hora, ele negocia um desconto. Se está só você pode não dar o desconto no valor cheio. Valeu, obrigado. Beleza. De acordo com as regras que alguns municípios têm, tá? Que isso é um dos pontos que está aberto para regulamentação.
Não sei se vocês estão acompanhando isso, pessoal, mas a gente está num momento muito interessante de acompanhar o que é compra pública. Por quê? Lá em 1993, você teve a primeira lei efetiva de compras brasileiras, que é a famosa Lei 8666. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse troço daí. Ela está num momento onde ela está sendo substituída, pela nova Lei de Licitações e Contratos, a 14133. Nesse exato momento, a gente está em vigência concomitante, as duas estão valendo. No final do ano, isso acaba. Então, as regras do jogo estão mudando muito e estão vindo todas para o eletrônico. Para deixar, eu posso aqui, se a gente fosse falar disso, eu ia passar algumas horas falando a respeito do assunto. Mas, na prática, o legislador brasileiro entendeu que essa história de botar todo mundo na mesma sala física para negociar, para fazer uma disputa de preço, tá? Com todo mundo no mesmo lugar, não termina bem. Então, o processo eletrônico, independente de você ter ou não ter concorrência, acontece se você está falando um monte. Alguns órgãos dizem que você tem que ter no mínimo 3. Se não tiver no mínimo 3, ele tem que cancelar o processo, republicar o processo, e se aí não aparecerem no mínimo 3, ele segue com quantos tem. Então, isso é um primeiro ponto que a gente costuma tratar. Mas tem órgãos que, tem pelo menos uma pessoa na sala, está valendo, segue dama e vamos em frente para o negócio acontecer. É um potencial de negócio para absolutamente qualquer coisa muito bacana. Agora, para vender para governo, algumas coisas precisam ser observadas. Não adianta você... É diferente da venda para iniciativa privada, gente. Não tem compra por impulso quando o assunto é governo. Tá? É diferente da gente quando está andando pela rua e passa numa vitrine, vê uma camisa, um sapato, ou mesmo um computador, alguma coisa assim, e fala, pô, eu quero comprar isso aqui. Tá? E entra lá, compra e acabou. Compra pública precisa ser um troço planejado. Eles têm que tem que ser uma questão motivada. O órgão público está comprando aquilo para quê? Como a gente está falando em startup, a gente tem um desafio a mais. É que, se isso tem que ser motivado, se o órgão público tem que estar disposto a comprar, ele precisa saber que a solução existe. Então, vocês precisam entender a importância do fazer a solução de vocês conhecida para quem quer participar disso. Por quê? O órgão vai ter que virar, tem uma solução bacana. Vamos pegar o exemplo do Maria da Penha aí. Poxa, a gente tem um problema dentro do nosso município relacionado com violência contra a mulher. Quais são as ferramentas que existem no mercado para isso? Se a tua solução não está minimamente conhecida, a sua proposta não está minimamente conhecida, o cara não vai te licitar, o cara não vai criar um processo para comprar uma coisa que ele não conhece. Tá? É diferente de você bater na porta e falar, olha, quer comprar isso aqui? É uma das maneiras. Aí o cara pode conhecer e ele vai abrir um processo licitatório de disputa. Tá? Mas você precisa fazer o processo começar lá. Ele tem não só que conhecer, como estar disposto a disputar isso aí. Tá? Imagino que o Rafael aí tenha passado por isso já algumas vezes, né, Rafa? Aqui a gente está começando, né? Isso que eu ia comentar com você. A gente até então era um grupo de pesquisa até outro dia. A gente começou com uma startup há pouco tempo, no ano passado, de fato. A gente fazia software para terceiros e agora a gente terminou o software de fato para municípios, né? E já começamos primeiro com uma cidade, mas quem contratou foi uma ONG, então fugiu um pouco do modelo que era para governo, né? Porque a ONG utilizou uma verba do município para executar esse serviço, mas em outros municípios a gente procura fazer contratação direta, e já começou uns processos assim. Então, minha dúvida era exatamente a questão da forma de pagamento, que é a minha dor hoje, no caso. Eu já passei, até conversar com você, parte de precificação, enfim, isso já está mais azeitado, mas a questão da forma de pagamento, porque como é contratação direta, eu acabo tendo uma liberdade negocial maior com o gestor.
Então, por exemplo, paga parcelado ou paga mensal, né, como o software como serviço, divide taxa de setup e licenciamento, né, suporte, enfim, essa é a minha dúvida, mas parabéns. E o segundo ponto é saber com você se tem algo focado só para inovação, por exemplo, contrato público de solução inovadora, porque tem uma pauta que eu trabalho na prefeitura aqui do Rio, então eu trabalho um pouco com essa área e a gente não tem ainda nada assim específico, né, voltado para inovação, assim como os municípios. Cara, contrato de inovação e encomenda tecnológica são duas maneiras bacanas de você contratar o seu primeiro negócio. Tá? Mas aí, quando você vai para essa linha, você tem alguns desafios que você precisa superar. Primeiro, você precisa de um ambiente regulatório adequado. Por quê? A gente tem um desnível muito grande de formação quando você fala do profissional de compras da União, dos estados e dos municípios. Tá? Evidentemente, você está falando de uma cidade grande como o Rio de Janeiro, a distância é menor, mas ela existe, tá? Então, quanto menor o município, maior essa distância, você não tenha dúvida disso, eles têm mais dificuldade de chegar lá. Então, se você falar de encomenda tecnológica ou de contratação de solução inovadora, de inovação para um município muito pequeno, é completamente diferente de falar isso com um município maior. Agora, os dois modelos você consegue fazer rodar desde que você encontre um ambiente onde tem um regulatório que apoie, tenha um gestor que esteja disposto a meter a caneta. Lembra que a responsabilização de compra pública é personalíssima. Não é o órgão que é punido, é o cara que assinou. Então, isso é sempre um obstáculo para você tratar esse tipo de coisa. Porque, às vezes, a pessoa acha até bacana, olha para aquilo e fala, eu não sei que bicho que vai dar aqui nesse meu município, não sei como é que o meu órgão de controle vai tratar, e se der ruim, eu sei para quem vai sobrar. Aí o cara vai arrumar um monte de desculpa para não fazer. Então, precisa de um ambiente regulatório que esteja tratado. É por isso que tem tanto sandbox regulatório pelo país, tratando exatamente isso. Aqui a gente vai discutir soluções de contratação que são inovadoras. Qual que é o desafio? Depois de você superar isso todo, que não é uma tarefa pequena, é você, literalmente, conseguir o segundo contrato a partir disso. Você tem que tomar alguns cuidados nesse tipo de coisa. Primeiro, a questão de direitos. Quando você está trabalhando, principalmente quando você está falando em encomenda tecnológica. Muito cuidado na hora que você desenvolve um produto para uma encomenda tecnológica, das cláusulas para quem vão ser reservados os direitos de exploração da solução que foi desenvolvida. Tem muito órgão aí que traz para si esse direito, mesmo que não vai explorar. Que aí você virou uma fábrica de software, entregou e, bicho, matou um leão. Tá próximo, cadê o próximo leão? Sabe? A caça continua, você não tem um produto. Esse é o primeiro desafio. Outra, mesmo dentro da estrutura da encomenda tecnológica, quando você resolve essa questão, está muito claro como é que você amplia a atuação, né? Porque às vezes você está num processo onde você está validando um conceito, tá? E depois você consegue ampliar a tua contratação dentro da estrutura do órgão contratante. Isso não resolve o segundo órgão contratante em diante. Da mesma forma, contratação de inovação. Por quê? Vamos lá. Vira e mexe, eu escuto isso. Eu já estou no meu 15º contrato de contrato usando lei da contratação de inovação. Como? Todo produto, você está iterando e você está acrescentando feature no seu produto a cada contratação que você está fazendo? Não, a gente já está com um produto bem estável. Qual que é a inovação que você tem ali, bicho? A primeira foi. A segunda, a terceira, a quarta, você está vendendo alguma coisa que já está, inclusive, validado no mercado. Se você já não tem mais risco de entrega, se você já não tem mais, literalmente, uma barreira tecnológica ou técnica para romper, você está indo no modelo errado da coisa. Você pode ter problema. Tá? E basta um problema para ter. Então,
O que eu sugiro? É possível para fazer um piloto, para testar um conceito, ou para criar uma primeira versão de produto? Claro que é. Se tem, faça. Mas já trabalha isso pensando no seu próximo passo. Isso vai gerar o quê para você? Tá? Uma INEX, um documento de exclusividade, onde alguém declara que não tem outra solução igual à sua no mercado, e exatamente por isso que desenvolveu em conjunto com você, e etc., e você sai vendendo INEX, joia, vai em frente. Eu sempre falo isso. Tem como vender com... Quer perguntar alguma coisa, Anderson? Não deu aí? Não, perdão. Achei que ele acendeu aqui na tela de uma vez e fiquei curioso. Então, se você já passou pelo primeiro e criou um caminho para os próximos, ótimo. Senão, você vai acabar dentro da mecânica do pregão eletrônico, que cá entre nós não tem absolutamente nada de errado. É só um processo de venda que normalmente tem um ciclo mais longo do que a venda direta para iniciativa privada. Um ponto que é legal você observar é que você vai sim ter um processo burocrático, mesmo que você tenha a tal da inegibilidade, ou a dispensa, etc. Tá? Não tem nome mais mentiroso que o tal de dispensa de licitação, pessoal. É um processinho. Tá? Não é um processo licitatório pleno. Tá? Não, não é, mas você vai ver que você tem um rito burocrático menor, mas também bem presente para acontecer. Tá? Então, se você tiver a condição de explorar uma INEX, vai atrás dela, não tem problema nenhum, e cá entre nós funciona super bem. No nosso caso, é uma dispensa, mas não é uma inegibilidade. É uma dispensa por conta de baixo valor, porque a gente não cobra do órgão público absolutamente nada. Tá? O que eu falo também, que é sempre legal, você falou, eu fui contratado por uma ONG. Lindo. Muito mais simples de fazer. Quando você encontra alguém para pagar essa conta, funciona bem. É o nosso modelo cá entre nós, tá? A gente entrega o serviço para o órgão público, mas quem paga a conta fixa, pulverizada, de pequeno impacto, é o fornecedor. Tá? Nosso preço mais alto hoje é de R$ 152. Então, só funciona na escala, pessoal, senão não virava, não.